Ah, bem-vindos! Que bom, né? Estar aqui com vocês no nosso programa da beleza. Eu quero mostrar para vocês como vocês ter sucesso na beleza e se tornar uma cabeleireira de sucesso, independente, começando do zero. É bom aprender a alcançar a independência financeira e pensar em como se tornar uma cabeleireira de sucesso mesmo sem saber nada. Mas para isso, eu quero falar com vocês algo que tem preocupado muitas pessoas quando estão começando do zero, quando desejam ter uma profissão nessa área. Algumas pessoas talvez isso esteja acontecendo com você, esse assunto vai te dar resposta a alguma das suas perguntas. É por isso que eu quero te fazer uma pergunta. Será que você é uma delas? Uma pessoa que não é bem remunerada? E que também não é valorizada na sua profissão? Tem acontecido isso com você? É essa a sua preocupação? Então esse é o assunto que vamos falar agora. Muitas pessoas pensam assim: como talvez eu possa ser bem remunerada e reconhecida? Eu nem trabalho em nenhum salão, eu sou autônomo, eu trabalho a domicílios, eu sou um tipo de cabeleireiro, ou eu estou começando na área por mim mesmo. Como que eu posso ser bem remunerada? Não importa, não importa. Se você seja só uma auxiliar de salão, se você não tem um salão montado, se você atende a domicílio, se você só aprendeu a profissão porque quer atender os familiares. Tem pessoas que aprendem a área da beleza para atender os familiares. A família é grande e ele quer atender os familiares. Mas é por causa disso que você não vai ser bem remunerada? O que é ser remunerada para você? O que é ser reconhecida para você? Então é disso que nós vamos falar agora. Ainda assim, como autônomo, você precisa ser bem paga. As pessoas precisam reconhecer que, embora seja uma prima que você está atendendo, um familiar que você está atendendo, sua irmã que você está atendendo, pessoas do seu convívio familiar, ou uma vizinha que você sempre atende. Tem vizinhos que amam que você dê uma escova. Ah, ela dá um alisamento muito bom. Ela não é profissional, mas ela dá um alisamento muito bom. Ela pinta meu cabelo muito bem. Isso significa que você não pode ser muito bem paga. Você precisa ser remunerada. E também você precisa ser reconhecida como uma profissional. Mas o que você precisa fazer para isso? O que você precisa fazer para ser valorizada como profissional? Vamos lá? Vamos aprender? Bem, quando você cobra uma pessoa, quando você dá um preço do seu trabalho, é porque você já se sente segura para cobrar aquele preço, não é verdade? E quando você cobra, você dá motivo pelos quais o seu preço é aquele. Daí, as pessoas vão se sentir seguras de te pagar. Mas para isso, você tem que fazer por onde ter esse reconhecimento. E como se faz isso? O primeiro passo para você ter satisfação é começar a divulgar o seu trabalho, né? É importante que você tenha consciência, por exemplo, que hoje a internet abriu oportunidade de você começar. Quem hoje não tem um Instagram? Quem hoje não tem um WhatsApp? E tantas outras redes sociais, né?
É inúmero. Se a gente for citar os meios que você tem para se divulgar. Ah, Pacífica, eu não tenho um salão muito bonito, muito ornamentado. Eu não tenho produtos caríssimos, profissional. Como que eu vou me divulgar? Mas já deixa eu te dizer para você. O seu serviço, a sua aplicação de produto, a forma que você atende o seu cliente, ajuda você a ser reconhecido. As pessoas falam bem disso. Quando você faz um bom atendimento, então é esse o primeiro reconhecimento que um profissional tem. É você e o seu cliente. Lembra que em um vídeo passado eu falei sobre os 30 segundos que nós temos de contato com o seu cliente? Você faz na mente dele uma referência. Quando você olha nos olhos, quando você aperta a mão, quando você faz um bom atendimento, quando você ouve seu cliente, esse é o referencial. Você começa a se divulgar quando você faz isso. Depois que você já tem resultados, já tem uma cliente de referência, você começa a dar uma olhada na internet. A forma de divulgar, as redes sociais. Dá uma olhadinha como é as minhas redes sociais. O que eu falo nas minhas redes? O que é que eu ponho lá? Que dá para um vizinho, um amigo da mesma cidade, da mesma rua, que tem os meus contatos, ver o que eu faço, como eu faço. Isso é muito importante. E nós temos que agradecer que a internet propiciou isso para nós, né? A internet nos deu oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Muitas vezes esse trabalho é divulgado sem custo. Você já tem o seu WhatsApp. Bota lá no seu status o atendimento do dia, o que você fez naquele dia e como o cabelo ficou. E as pessoas vão dizer, olha, ela está trabalhando bem. Alguns vão dizer, e não é cabeleireira, viu? Está melhor do que alguns cabeleireiros. Quando eu comecei na área da beleza, em que eu comecei a acertar os cabelos das minhas cunhadas, que inicialmente, gente, começava o corte de um jeito, quando a gente terminava, o corte já era outro. Mas ficava bonito, viu? A gente ia para grandes eventos, eu toda orgulhosa, que tinha sido cabeleireira de várias mulheres da minha família, e elas também muito orgulhosas, porque a tentativa sincera de fazer bonito e bom embelezava a elas. Então, nunca passamos vergonha na área da beleza indo aos nossos eventos grandes, viu? Elas iam muito bonitas, mas só Deus sabe o que eu passava na fila, com essas mulheres na fila para ficar bonita. Apesar que as minhas cunhadas já são bonitas, mas cabelos volumosos e grandes, para quem ainda não era profissional, que estava começando do zero, não tinha internet, não tinha tantos vídeos maravilhosos para a gente ir lá e olhar e pescar, como a gente faz hoje, né? Foi um pouquinho difícil para mim, mas eu consegui. Então, você tem essa carta na luva para poder usar no início do seu aprendizado. Mas isso não significa que você não possa cobrar um preço razoável no seu serviço, porque você ainda não tem o certificado na parede. Você pode sim ser reconhecida. Se o seu certificado está começando agora e você faz um bom trabalho, e você aprendeu lá e está começando a pôr em prática do seu curso, não significa que você não possa cobrar um preço razoável. Você tem que começar a cobrar. Tá certo que a gente leva um período fazendo de graça para a nossa família, para nossos vizinhos. Aquela empolgação de que você aprendeu um curso e que você quer ter provas de que você aprendeu. E daí a gente vai fazendo de graça, vai fazendo de graça.
Mas vai chegar o momento que você precisa cobrar para se valorizar, até porque você precisa investir na sua profissão. Seja sincera com as pessoas na hora de você falar com elas que vocês precisam ser reconhecida profissionalmente e precisa cobrar um preço razoável. Elas vão entender. Elas vão entender que você está querendo crescer. Agora, por que ter vergonha de cobrar? Porque você precisa comprar outros produtos. Você não quer ficar só começando a trabalhar com o produto de prateleira, né? Você precisa trabalhar com produtos profissionais. E como você vai começar investindo em produtos profissionais para poder cobrar um preço razoável? Você só pode fazer isso ganhando dinheiro. Há um provérbio que diz que é dinheiro que chama dinheiro, né? A lei do universo é essa. Quando você tem dinheiro, você consegue fazer mais dinheiro. Então, para você começar a fazer mais dinheiro, você precisa começar cobrando para ser reconhecida, né? Ser remunerada, né? As pessoas vão entender, ela está começando, eu quero ajudar. Hoje eu agradeço a muitas pessoas, que eu chego e fico emocionada de pessoas na minha trajetória de vida que contribuíram para isso. Algumas até diziam assim, deixa eu ver se você aprendeu mesmo. Faz uma escova aqui no meu cabelo. E eu fazia as escovas. E de repente as pessoas ficavam surpresas com o que eu fazia. E dizia, quanto custa a sua escova? Eu também não era besta, né? Eu dizia, quanto que você paga uma escova dessa no salão? Aí as pessoas diziam assim, essa escova custava tanto lá no salão. Eu falei, então, se você acha que eu mereço. E eu acabava ganhando o preço de uma escova de salão. Olha que coisa boa, né? Você é que se dá o valor. Muitas vezes era uma escova que eu fazia na própria residência da pessoa. Eu economizava ali muita coisa, né? Economizava energia, economizava água, só usava os produtos. E às vezes os produtos eram das próprias pessoas. Mas eu fazia um atendimento por excelência tão bom, embora era domicílio, que as pessoas me pagavam como se fossem em um salão chique. Isso me fazia muito feliz. Era um dos degraus que me fazia ir à frente, porque eu estava vendo que dava para coisa, né? Então, com você também é assim. Fique animada ao fazer o seu primeiro atendimento. Faça de conta que você está em um salão muito chique, mesmo que você esteja atendendo em uma garagem, mesmo que você esteja atendendo na sala da sua casa, ou mesmo que você esteja atendendo a domicílio. Você tem que repor em você um espírito profissional, independente do lugar que você está. E você vai ver que essa atitude positiva vai ajudar muito você dar um atendimento por excelência. E vocês notam que eu falo muito do atendimento por excelência, né? Porque foi o meu primeiro degrau de crescimento. Independente de que você ainda não queira cobrar ou não, atenda por excelência a uma mãe, a uma tia, a uma prima, a uma vizinha, a um amigo, a domicílio, porque vai ser por aí que vai começar você ser reconhecida e as pessoas pagar o preço que você cobra. Isso é muito importante. Eu sempre achei isso muito importante. Então falamos aqui do nosso primeiro passo, né? Que deve satisfazer a divulgação do seu trabalho, começando na internet. Mas existem outros passos que você precisa dar para divulgar. É o testemunho, boca a boca, né? É o comentário que as pessoas fazem. Chegava pessoas que diziam assim, aquela menina que veio na sua casa fazer a sua escova, será que ela pode fazer a minha? Quem ajudava essas pessoas? Os vizinhos. Era o próprio atendimento daquela casa. E a pessoa falava tão bem, olha, eu amo a escova dela. Muitas pessoas chegavam a dizer assim, a escova dela é tão boa, tão bem feita, e o atendimento dela é tão bom, eu me sinto tão bem estar com ela, que eu tenho pena até de lavar o cabelo. Eu prefiro agendar com ela quando que eu devo lavar para ela vir fazer a escova.
com você pode ser a mesma coisa. E se você fizer isso, com certeza, além de você ter as pessoas reconhecer o preço que você vai cobrar, ela vai te divulgar e você vai ter um cliente com fidelidade. Vamos satisfazer aí 3 requisitos maravilhosos para o sucesso, né? Então, se você fizer isso, com certeza você vai ser bem-sucedida. E você vai poder cobrar o preço que você merece no seu atendimento. Independente que você seja auxiliar de salão, ou que você tenha o seu próprio salão, ou que você atenda a domicílio, você vai ser uma profissional. E você vai ser uma referência. Você vai plantar um atendimento com excelência e com isso vai fazer você crescer. Vai fazer você ser reconhecida. Vai fazer as pessoas olhar para você. E para ser um bom profissional é necessário você observar os seus clientes. Seja um bom observador. Existem vários tipos de cliente, né? Tem um cliente que é queixoso, que parece que não vai te pagar o que você vai pedir. Tem um cliente que, para ele, não quer nem saber, ele quer ser bem sucedido, ele quer sair de lá bonito, quer que você saia da casa dela deixando ela bonita. Essa cliente você pode já ir com preço em mente, viu? Você já conhece o cabelo, você já conhece o volume, você já conhece o tratamento. E tem aquela cliente indecisa, que é aí que você entra como profissional, tá? É aí que você entra como profissional. Esse cliente indeciso é aquele cliente que não sabe ainda o que quer. É aquele cliente que espera uma decisão dos outros. E nada melhor do que esperar a decisão de um profissional que sabe como vender o seu produto, vender o seu atendimento. Não é verdade? E isso é maravilhoso, porque o cliente fica nas suas mãos quando ele é um cliente indeciso. Tem colegas, né, que dizem assim, odeio cliente indecisa. Eu gosto de cliente que chega no meu salão e já sabe o que faz. Aí eu falava para ela, não, o cliente indeciso é um bom cliente. Que é um cliente que está à mercê da decisão do profissional. E quando o profissional tem condições, que já aprendeu, já se treinou e entra com a necessidade do cliente, ele fica na tua mão. E daí você, é quem é autoridade no momento. Isso não é bom? E aquele cliente, né, que tanto faz o que você fizer, eu gosto. E outro cliente maravilhoso de se tratar. E o cliente que se queixa, o cliente que não gosta de pagar, mesmo esse cliente você pode mudar, viu? Você pode mudar. Se você ouvir atentamente as queixas dele, se você se conectar com ele, se você não fechar a sua mente, ficar negativa com ela, vou ouvir essa cliente. Vamos ver o que é que ela vai dizer. Se você não fizer isso, aí você ficar de mente aberta e ficar atenta às queixas dela, às objeções, você vai saber, né, controlar essas objeções. E daí, quando você se conectar com ela, ela vai fazer exatamente o que você quer. Mas para isso, você tem que ser profissional. Você não pode mudar, né, o seu humor por conta de ser uma cliente queixosa, que reclama, que não gosta de pagar, né? Porque às vezes essa cliente ela é assim por conta dos atendimentos anteriores que ela teve. Mas se você dá um bom atendimento e se ela veio até você, tem um motivo, né? Positivo. E aí você vai aproveitar esse motivo positivo e se conectar com ela e ajudar ela a entender que o atendimento dela é especial para você e que você não tem queixa nenhuma dos traços de personalidade dela. Principalmente agora, né? Que as pessoas estão saindo desse período da pandemia, muitos saíram com a natureza modificada, de queixa, de reclamação.
muitos estão saindo com dificuldades financeiras mais apertadas, e a gente vai ter que aprender a ser profissional em todo esse momento, sem perder o nosso cliente, tá bom? Isso é muito importante que você pense. Então, para ser um bom profissional, é necessário você ser observador. Observa sua cliente. Um bom ouvinte. Gente, não tem nada melhor para um cliente do que você ser um bom ouvinte. Mas você precisa ser um bom ouvinte sem se queixar, sem fazer expressões faciais que está condenando o que ela está falando, tá? Deixa ela falar, deixa ela desabafar, ela precisa. Às vezes a pessoa está precisando de um terapeuta. E lá no salão, você como cabeleireiro vai exercer essa função. Ouve. Ouve a sua cliente, deixa ela falar, desabafar, desabafar. Quando você começar a falar, você vai falar em cima das queixas que ela faz. As queixas dela. Só que você vai dar solução às queixas dela. Vai ficar bem melhor de você fazer o atendimento. Porque quando você se conecta com ela, aí você vai conseguir pegar a atenção dela e direcionar ela para onde você quer levá-la, como profissional. Isso é maravilhoso, certo? Quando você observa o que ela fala, as coisas que ela diz, as críticas, né? Os gostos dela, quando você fica conectado, você mesmo vai lembrar ela, olha, a senhora me falou sobre que gostaria que seu cabelo fosse assim, assim, só que ele é assim, e que alguém não aceita crítica de outro salão, isso é muito importante. Quando você estiver se conectando com o seu cliente, que ele tiver um ponto negativo sobre o seu trabalho, aí você, ou sobre o trabalho do seu colega e quiser se queixar você, para você apresentar o seu trabalho, não precisa você concordar com ela com os pontos negativos do seu colega. Nós temos os nossos cabeleireiros, que são os nossos colegas, precisamos ter uma ética profissional e ensinar os nossos clientes que até a porta do nosso salão não se fala mal de atendimento de outro salão. Eu sempre tive isso no meu salão, era maravilhoso. As pessoas aprendiam a me respeitar. Quando uma cliente ligava para mim e agendava, que eu sabia que ela era cliente de qualquer outro salão e que ela estava indo para o meu salão por decepção de outros, ou quando eu comecei a atender a domicílio, em que eu chegava na casa da minha cliente e ela começava a se queixar de uma escova, de um alisamento, que ela não estava querendo mais ir para salão de beleza, que agora ela queria uma pessoa que atendesse em casa, porque nem adiantava ela ir para um salão de beleza e ela começava a falar do salão, eu simplesmente ouvia. Mas eu não ouvia com um semblante como que estava concordando com ela, como que se estivesse criticando minha colega de serviço, porque a gente só sabe de um lado da moeda. A gente precisa saber de um outro lado da moeda, né? E para a gente saber, a gente tem que saber dos dois lados. Como eu estava com ela, quem era importante para mim naquele momento era ela que estava fazendo o atendimento. Então eu simplesmente ouvi. E depois que eu ouvia, eu tinha mais tempo. Quando a gente fala menos, quando a gente ouve mais, a gente tem mais tempo de detectar a deficiência da pessoa. E daí, quando eu entrava com as minhas providências profissionais, eu já sabia do que aquela cliente precisava da minha ajuda. Isso dá melhores condições, né? De você, quando terminar de fazer o seu atendimento, você aprender com os erros dos outros. E aí você não comete seus erros. Porque você está lá olhando os erros dos outros, anotando na sua mente, não precisa estar anotando no papel. Você está conectada com o cliente, anotando os defeitos, e daí quando você for fazer o atendimento, você não vai cometer esses defeitos. Isso vai fazer você ter referência. Isso vai fazer você poder cobrar o preço, né, que você deseja e merece também. E ela automaticamente vai te pagar. Algumas, quando terminava o atendimento, elas me abraçavam e diziam:
fiz hoje não só uma escova, eu fiz uma terapia. Eu estou bem. Quando meu marido chegar em casa, ele vai me encontrar feliz. É disso que os nossos clientes estão precisando. E isso não tem preço. E quando você faz um atendimento por excelência, quando você conecta com o seu cliente, quando você vai cobrar o seu preço, ela nem enxerga o tanto do preço, o preço que foi alto ou não. Ela diz, é pagável. Isso é muito importante, né? As pessoas precisam também sentir que está conectada conosco e ter o prazer de nos atender, né? Em suas casas para a gente poder fazer um atendimento profissional. Esse é o primeiro pontapé, né? Que vai valorizar você na sua profissão. E se você continuar fazendo isso, isso é muito importante para o atendimento. Você ter uma postura profissional, entender bem o desejo do seu cliente. Aí você vai ter um termômetro do que ele vai exigir de você como profissional. E essa vai ser uma das marcas que vai te valorizar. Aí sim, você vai ser muito bem paga. Tem coisa melhor? Eu costumava, na época que eu atendia a domicílio, eu saía pela manhã com a minha sacola, eu não tinha um lavatório, eu não tinha um lugar bonito para apresentar minhas clientes. Eu substituí tudo isso de um salão, quando eu atendia a domicílio, com a minha simpatia, com o meu sorriso, com a minha pontualidade. Eu tinha os horários agendados. E quando eu fui abrir salão, eu já levei toda essa manobra profissional para o meu salão. Por isso que deu certo. E as pessoas diziam sempre assim, olha, eu não gosto de te atrasar. Porque assim como você me atende no horário agendado, no horário que você disse que poderia, eu sei que tem outros clientes aí esperando você, porque você é pontual. E quando surgia naquele atendimento, mais de um atendimento que não era agendado, eu pedia desculpa e dizia que eu já tinha um outro agendado. Como era em bairros diferentes, o único atraso que eu podia ter era de pegar um transporte, autopique, um carro para chegar até lá. Mas aí a cliente já sabia onde eu estava, eu dava uma ligação antes de eu sair da casa da cliente e dizia que eu ia chegar 5, 10 ou 15 minutos atrasado. Isso é uma postura profissional. Isso fazia eu ser reconhecida. Isso fazia as pessoas acabar me pagando o preço que era merecido. E até hoje eu não faço mais atendimento a domicílio, também não estou fazendo atendimento no salão, mas eu vejo muitas pessoas quando se encontram, quando me encontram, quando encontram minhas filhas, dizer que a gente faz muita falta na cidade que a gente começou. E isso é muito bom, isso dá um senso de realização profissional. Ajuda a gente a ver que a gente fez um serviço profissional maravilhoso. Mesmo começando do zero, eu deixei a minha marca. Hoje, quando eu volto na minha cidade, quando as pessoas me encontram, ainda ontem, pela manhã, eu encontrei uma antiga cliente e ela disse, nós estamos na Covid, mas eu não vou te deixar de dar um abraço maravilhoso, porque você foi uma profissional maravilhosa. Que pena que você não está mais na cidade, que pena que você não está mais atendendo. É isso que você quer que aconteça com você quando você não estiver mais trabalhando a domicílio, quando você já tiver o seu próprio salão de beleza, ou quando você ter tantos clientes que não pode atender a todos. É isso que você quer que aconteça com você? Acontece comigo. Mas eu precisei começar do zero. Eu precisei aprender a ser reconhecida. Eu segui todos os degraus para chegar aonde eu estou chegando, aonde eu estou. E isso também, com certeza, vai acontecer com você. Se você der ouvido a todo esse aprendizado que eu estou passando. Porque o que eu estou passando para você,
Eu não li nenhuma folhinha. Foi a minha vida. Eu não li nenhuma revista de moda. Foi a minha vida. Foi a minha história. Foi por onde eu comecei. Eu comecei esse vídeo dizendo a você que eu não queria que você cometesse os mesmos erros que eu cometi. Não precisa você levar 20 anos para ter sucesso. Você pode começar a ter sucesso começando uma viagem, um voo, né? Como você está querendo começar na área da beleza. Para ser reconhecida, né? Para ser remunerada como você quer. Independente que esteja no salão, que seja auxiliar, que esteja trabalhando para você mesmo, você pode ser reconhecida assim. Você pode ser bem remunerada. Você pode voltar para casa como eu voltava, com dinheiro de pagar todas as minhas despesas no mês. Isso era maravilhoso. E muitas vezes, meu marido, na época, não trabalhava ainda com representação, ele brincava dizendo assim, você está ganhando mais do que eu ganho no mês. E eu já cheguei em casa com dinheiro muito mais do que o que ele ganhava o mês todo trabalhando, de carteira assinada. E isso não é remuneração? Remuneração é você ganhar o que você precisa. Você precisa pagar as suas despesas. E eu trabalhava o dia todo e chegava em casa. Em um só dia, eu chegava em casa com dinheiro que o meu marido ganhava o mês todo. Isso era se sentir remunerada, sendo autônomo. Isso também pode acontecer com você. Mas eu agradeço aos meus atendimentos, a minha simpatia, o meu amor pela profissão. Porque muitas vezes a pessoa, para começar a área, tá pensando assim, será que eu vou ganhar bem? Será que eu vou ganhar bem? Vou ter muito dinheiro? Eu não estava preocupada com o que eu ia ganhar naquele dia. Eu ficava preocupada com os meus clientes. Eu tinha a lista, eu respirava fundo quando eu pensava em cada cliente. E quando eu saía de um cliente para o outro, eu já ia pensando naquele cliente que eu iria atender. Eu já esquecia do cliente que eu atendi e pegava as características físicas do próximo cliente. E aí, quando eu chegava na casa daquele cliente, eu já estava incorporado com as suas características e atendia ela segundo o que ela era, dando toda a atenção que ela precisava. Isso também pode ser para você. E isso é muito importante, né? É importante essa postura que você tem como profissional, porque serve como um termômetro para o que vai exigir de você, para ser valorizada. Você pode estar atenta aos seus clientes, né? Independente que ele venha no salão ou você vá na casa dele. Isso vai ajudar você a precisar dar o preço que você merece e ele vai pagar a você o que você merece. Você vai poder cobrar a altura de um salão. Independente que você tenha um salão, não. É o seu atendimento que tem aquele preço. Se é chique ou não. O salão é chique ou não. Independente. Então, se você entregar ao seu cliente o desejo dela, o serviço bem feito, cobrar o que você acha que merece e você faz isso e a cliente vê que você faz isso, você vai ser bem remunerado. Se você faz a divulgação, se você divulga, né, o seu trabalho e as pessoas verem que você faz um bom atendimento, então com certeza. Porque hoje, para você cobrar um preço, você tem que continuar estudando. Porque hoje, a era que nós estamos vivendo, a gente dorme sabido, viu? Muito inteligente, com a cosmética, com tudo que a gente ouve na internet. Mas de manhã, a gente acorda burro. Sabe por quê? Porque muitos que estão aí, né, estudando, avançando nos laboratórios, estão estudando por nós. E de manhã você tem que começar tudo de novo. Um conhecimento de muitos estudos, de muitas pesquisas, para dar o seu melhor e cada vez mais você poder ser reconhecida. Eu gostaria de agradecer a vocês esses minutos que vocês ficaram me ouvindo. É muito bom poder ajudar as pessoas a não cometer os mesmos erros que nós, profissionais da área,
cometemos para chegar onde chegou. E gostaria que vocês continuassem oferecendo o melhor de vocês como profissional, independente de quanto tempo você tem, ou se você está começando, ou se você quer começar como profissional. Comece com o pé direito. Muito obrigada.